Alô, gente boa. E aí, beleza? Espero que vocês estejam bem. Já é inscrito nessa bagaça? Não? Se inscreve. Assiste o vídeo até o final. Se você gostar, deixa um joinha, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos aí. Que é pra eu saber também se os vídeos estão estão cumprindo o objetivo deles, né? De ensinar e tudo mais. Beleza? Então é isso aí. Ó, hoje falaremos sobre racionalização de denominadores, tá? Essa parada é a seguinte: você vai pegar uma fração que tem um denominador irracional e vai reescrever ela numa fração equivalente utilizando um denominador racional. Professor, não entendi lufas. Tá bom, vamos lá. Fração, ela é composta de duas coisas, né? Uma parte de cima o numerador, parte de baixo o denominador. Quando eu falo fração equivalente, são duas frações, ou quantas frações você quiser, que quando eu divido o número de cima pelo número de baixo, né? Numerador por denominador, dá o mesmo resultado. Se você dividir 2 por 4 dá meio. Se você dividir 16 por 32 dá meio. Se você dividir 1 por 2 dá meio. Percebe? Isso daqui então são frações equivalentes. Então o que vou tentar refazer aqui, né? Toda vez tentar não, porque eu vou conseguir. Mas o que a gente vai fazer aqui toda vez quando vai racionalizar o denominador, é reescrever essa fração, que tem um denominador irracional, né, no formato de raiz normalmente, e reescrever ele numa fração equivalente utilizando um denominador racional. Professor, como assim? Vou dar uns exemplos aqui, ó. Separei vários casos e no final um exercício do colégio naval para a gente fazer, beleza? Então, vamos lá. Ó, o primeiro caso é o seguinte: é quando você tem tipo uma raiz quadrada aqui embaixo. Se liga só, se você tem 2 vezes um, isso dá 2. Se você tem 3 vezes um, isso dá 3. Se você tem 4 vezes um, dá 4. Se você tem x vezes um, isso dá x, tá? Então o lance é que multiplicar por um não altera o número, né? Porque um é o elemento neutro da multiplicação. Fechado? Agora, se você tem 2 dividido por 2, isso dá um. Se você tem 3 dividido por 3, isso dá um. Se você tem x dividido por x, isso dá um. Cara, dividir utilizando o numerador e o denominador igual, você vai ter sempre resultado igual a um, tá? Então, aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou observar quem é que está no denominador. Quem está no denominador é o raiz de 7. Então, eu vou multiplicar por um, porque a gente já viu que multiplicar por um não altera o número, né? Então, professor, mas você vai multiplicar por um não vai mudar nada. Claro, não vai mudar nada. Mas olha só, esse um aqui, eu posso escrever do jeito que ele quiser, do jeito que eu quiser, né? Então, eu sei que multiplicar por alguma coisa onde o denominador e o numerador são iguais, dá um, né? Então, raiz de 7 e raiz de 7. Professor, você só usou raiz de 7 porque aí embaixo tinha raiz de 7? Sim, exatamente. Eu só usei aqui o raiz de 7 porque nessa posição aqui tá aparecendo raiz de 7, né? Então, o que eu vou ter vai ser 3 raiz de 7 e embaixo vai ficar raiz de 7 vezes raiz de 7. Beleza. Então, em cima eu tenho 3 raiz de 7 e raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49, né? Você pode fazer assim, ó, raiz de 7 vezes raiz de 7. Raiz de 49, porque 7 vezes 7 é 49. Então, isso daqui é 3 raiz de 7 sobre 7. Opa, sobre 7, não sobre 3, sobre 7. Percebe? Então, eu reescrevi essa fração que tinha um denominador irracional nessa forma que tem um denominador racional, beleza? Essas frações são equivalentes, tá? Elas não são exatamente a mesma fração, mas elas, quando divididas, dão exatamente o mesmo valor, beleza? Então isso daqui é racionalizar, é tirar a raiz do denominador, né? E transformar, achar uma fração que seja equivalente à primeira, beleza? Então o primeiro caso é quando a gente tem raiz quadrada embaixo. Professor, se tivesse raiz quadrada em cima e embaixo, faria do mesmo jeito? Tipo, sei lá, raiz de 2 sobre raiz de 5. Faz do mesmo jeito? Faz do mesmo jeito. Olha o cara que está aqui embaixo, multiplique em cima e embaixo por raiz de 5, né? Porque aqui tem raiz de 5. Então isso daqui vai ficar raiz de 2 vezes 5 dividido por raiz de 5 vezes 5.
Então isso daqui é raiz de 10 sobre raiz de 25. Raiz de 25 é 5, né? Então isso daqui é raiz de 10 sobre 5. E aí então eu racionalizei, né? Eu peguei uma fração que tinha um denominador irracional e encontrei uma fração equivalente com um denominador racional, tá? Beleza? Então é isso, vale tanto para número quanto para raiz no numerador, tá? O processo de fazer é o mesmo nesse caso aqui. Aí, caso 2. Caso 2, o que podemos fazer no caso 2? No caso 2 eu já coloquei raiz aqui, mas poderia ser só um número também. Qualquer coisa depois eu faço só com número. Aqui a ideia é a seguinte, né? Em todos esses casos, na verdade, eu vou sempre multiplicar o número por 1, porque eu não quero alterar ele, né? Eu sempre vou usar essa ideia aqui. Essa ideia aqui é o princípio da coisa, tá? Então aqui eu estou vendo 1 mais raiz de 2. Então o que eu vou fazer aqui? 1 raiz de 2, mas eu não vou multiplicar por 1 mais raiz de 2. Eu vou multiplicar pelo conjugado do número. Eu vou multiplicar por 1 menos raiz de 2. Professor, por que você está multiplicando por 1 menos raiz de 2, né? Porque o sinal daqui, ó, tá trocado. Eu estou fazendo isso porque a hora que eu fizer a multiplicação da parte de baixo aqui, vai virar uma diferença de quadrado. Se você não sabe o que é uma diferença de quadrados, vai assistir a aula de fatoração. Vai aparecer um card por aí em algum lugar agora, e aí com um link para o vídeo, né, da aula de fatoração. Vai lá assistir para você entender essa parada aqui. Beleza? Mas a gente vai cair num caso de diferença de quadrados. Então aqui a parte de cima vai ficar raiz de 5 menos 3 vezes 1 menos raiz de 2. E a parte de baixo vai virar 1 mais raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 2. Diferença de quadrados. Beleza? Então aí aqui, ó, em cima você pode fazer distributiva, tá? Então vai ficar raiz de 5 menos raiz de 5 vezes 2, que é 10. Raiz de 5 vezes 2. E aí aqui embaixo distributiva também. 3, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes menos raiz de 2. Menos com menos na multiplicação dá mais. 3 raiz de 2. E a parte de baixo vai ficar 1 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Por causa do rolê da diferença de quadrado. Vai lá de novo assistir a bendita da aula de quadração. Então, isso daqui é raiz de 5 menos raiz de 10 menos 3 mais 3 raiz de 2. A parte de baixo fica 1, né? 1 ao quadrado que é 1. E raiz de 2 ao quadrado é 2, né? Vai simplificar a raiz aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, 1 menos 2. Então, isso aqui, no fim das contas, vai ficar raiz de 5 menos raiz de 10. Professor, não dá para subtrair raiz de 10 menos raiz de 5 menos raiz de 10 dá menos raiz de 5? Não, claro que não. Não dá, tá? Segura essa vontade aí. Na próxima aula a gente fala sobre operações com conjuntos numéricos. Aí você entende por que não pode. 3 mais 3 raiz de 2. Mais 3 raiz de 2 dividido por menos 1. Professor, eu posso tirar esse menos daqui, porque na divisão mais com menos dá menos. Posso tirar esse sinal de menos daí e jogar tudo para cima, assim? Trocando o sinal de cima? Pode. Então ficaria menos raiz de 5, ou mais raiz de 10, né? Porque eu estou tirando o sinal de baixo jogando para cima. Mais raiz de 10, mais 3, menos 3 raiz de 2. Então isso daqui é a sua resposta final, tá? Professor, e o 1 que está embaixo? Ué, quando eu escrevo 2 sobre 1, é a mesma coisa que escrever 2. 1 não precisa obrigatoriamente aparecer, tá? Então isso aqui indica para mim que está racionalizado, tá? O meu denominador que era racional, é raiz de 5 menos 3, né? Deixa eu olhar aqui, raiz de 5 menos 3. O meu denominador que era racional, irracional no início, aliás, né? Que era 1 mais raiz de 2, virou esse trambolhão aí, ó. Raiz de 10 menos raiz de 5 mais 3
menos 3 raiz de 2 sobre 1, se você quiser, né? Ou se não, também não precisa. Pode deixar só assim. Essas frações são equivalentes. Elas dão o mesmo resultado se você conseguir dividir elas. Sim? Elas dão exatamente o mesmo resultado se você conseguir dividir elas. Então, isso daqui é uma racionalização. Beleza? Professor, e se fosse só com o número em cima? Tipo, sei lá, 2 sobre 1 mais raiz de 2, assim, sabe? Beleza, aí você segue o mesmo processo. Olha o cara que está embaixo, multiplica pelo sinal trocado, né? Multiplica pelo conjugado. Então aqui em cima vai ficar 2 que multiplica 1 menos raiz de 2. E embaixo vai virar uma diferença de quadrado, 1 menos raiz de 2 ao quadrado. Então isso daqui é 2 que multiplica 1 menos raiz de 2, dividido por 1 menos 2, que dá menos 1. Né? Então isso daqui é 2 que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre menos 1. Se você quiser, você pode inverter o sinal de todo mundo aqui, né? Faz distributivo e inverte o sinal. Vai ter menos 2, porque ficaria 2, né? Mais 2 raiz de 2. Isso daqui é a sua resposta. Isso daqui é a fração equivalente disso aqui, ó. De 2 sobre 1 mais raiz de 2. Eles dão exatamente o mesmo valor, tá? Dão exatamente o mesmo valor quando calculado. Essa divisão e esse cara aqui. Beleza? Então, esse é um outro caso de racionalização, quando tem raiz embaixo. Assim. Um outro caso possível é quando você não tem raiz quadrada embaixo. Tá vendo? Aqui todos esses primeiros casos aqui, está fazendo com raiz quadrada. E quando não tem raiz quadrada? Aí a gente vai seguir o mesmo princípio que eu falei para você, de multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Só que aqui eu vou fazer um truque novo, eu vou fazer um rolê novo. Né? Não é bem um truque novo, é conhecimento mesmo. E então, vou usar um artifício novo. Ó, aqui tem o 1, né? Que ninguém vê. Então eu vou jogar aqui dentro um número, que quando somar com esse 1, dá o cara que está aqui fora, que é o no índice da raiz aqui. Então, se eu jogar aqui 3 mais 1 dá 4. Eu vou conseguir tirar esse cara da raiz. Professor, como assim? Olha só. 2 vezes raiz quarta de 5 ao cubo em cima. Só multipliquei esse com esse. E no de baixo vai ficar assim, ó. As raízes têm o mesmo índice, né? Então eu posso juntar numa coisa só. Que nem eu fiz aqui, ó. Com a raiz de 7, por exemplo. Elas tinham o mesmo índice, que era 2. Né? Eu juntei tudo numa coisa só. O assunto que fala sobre isso é radiciação, não é racionalização. Radiciação. Tem a ver com potência, tá? Beleza. Então aqui juntei tudo na mesma raiz. Beleza? Porque elas têm o mesmo índice. Então ficou 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 3. Ou isso aqui é uma potência de... É uma propriedade de potência, né? Tem potências de mesma base se multiplicando. Então você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 3, 4. Né? 1 mais 3 dá 4. Então isso aqui é 2 raiz quarta de 5 a terceira sobre raiz quarta de 5 a quarta. Então, esse cara aqui você consegue simplificar, né? Então, você sabe que 2 sobre raiz quarta de 5 é a mesma coisa que 2 raiz quarta de 5 ao cubo sobre 5, né? Então, as frações equivalentes aqui, só que nesse caso você tem um número irracional aqui no denominador e aqui não. Professor, eu não posso nunca deixar um número irracional no denominador? Pode, não tem nada na matemática que diga que não possa, tá? Mas o ponto é, na hora que você vai fazer a divisão dessa parada aqui, dividir um número racional por um número irracional, cara, lembra que o número irracional ele normalmente não tem fim, né, cara? É um valor grande. Então nunca vai achar um valor exato, você vai achar sempre uma aproximação no fim das contas, né? Vai ficar um negócio meio bizarro. Então, para a gente não sair dividindo por um número irracional, principalmente quando é número mesmo, aí a gente racionaliza, porque aí a gente consegue fazer essa conta aqui virar uma divisão um pouquinho melhor, tá? Então, não tem nada que impeça você deixar nesse formato aqui, mas o recomendado, né, é deixar sempre o denominador com uma cara de número racional, beleza?
E aí, então, professor, se tivesse raiz aqui em cima, o processo seria o mesmo desse? Seria exatamente o mesmo, beleza? Não tem nada de diferente. Eu trouxe um caso aqui que normalmente as pessoas não trazem muito, que é o do radical duplo, tá? Então, poderia ser outro formato de radical duplo. Lá no vídeo que eu tenho um vídeo no canal, vai aparecer um card por aí, que eu falo sobre uma questão da Epicar, que tem radical duplo, tá? Não que eu precise resolver todos os radicais duplos, mas aí lá eu resolvo alguns radicais duplos, tá? Então aqui eu vou explicar o processo de como é que faz. Ó, aqui o melhor jeito de você fazer essa parada é começar olhando só para o radical duplo primeiro. Professor, como é que eu resolvo essa parada aqui? O melhor jeito de resolver isso aqui é tentar ver nessa parada um produto notável. É tentar ver nessa parada um produto notável. Olha, eu sei que 3 mais 1 é 4. Então, se eu colocar 1 aqui e raiz de 3 aqui, eu vou ter 1 mais 3, que dá 4. Ponto. Agora, aqui é o seguinte. Olha só. Raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 3. A raiz de 4 é 2, né? Porque eu posso quebrar isso aqui em duas raízes. Então, isso daqui ficaria 4 sai da raiz, né? Ficaria 2 raiz de 3. Então, raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Se eu colocar aqui, ó, ficaria 1 e raiz de 3. Então, eu teria uma outra possibilidade para esse radical duplo, antes de eu terminar de resolver, seria raiz de 4 mais 2 raiz de 3, né? Porque eu estou substituindo a raiz de 12 por 2 raiz de 3. E aí, então, o que eu estou fazendo com isso aqui? Tentando buscar nele um produto notável. Isso daqui, ó, um produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, professor, como é que você enxergou isso? Então, o que eu vi? 3 mais 1 dá 4. Ou seja, raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 1 ao quadrado é 4. E aí aqui precisava ser o primeiro vezes o segundo, que desse 2 raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 12. Então, 2 vezes 1 dá 2, vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. E 2 raiz de 3 é a mesma coisa que 12. Ou seja, o meu primeiro cara é o 1 e o meu segundo termo do produto notável é o raiz de 3. Então, dessa forma, escrever raiz quarta mais raiz de 12, né? Raiz quadrada de 4 mais raiz de 12, é a mesma coisa que escrever 1 mais raiz de 3 ao quadrado, que é o produto notável que origina essa parada aqui, tá? Então, olha só, quando a gente reescreve desse jeito, então o que a gente vai ter? Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 4 mais raiz de 12. Então, isso aqui é raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 1 mais raiz de 3 ao quadrado, que é o produto notável que origina essa parada. Então tá, então isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Esse cara aqui agora você consegue tirar da raiz. E aí isso daqui virou 1 mais raiz de 3. Percebe que esse caso aqui agora é igual o que a gente chamou de caso 2, que é esse aqui, ó. Número, raiz, tá vendo? Então aí o jeito de racionalizar agora é o mesmo, tá? Então a partir daqui eu sigo o que a gente fez no caso 2. Raiz de 2 sobre 1 mais raiz de 3. E aí eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. E já é óbvio, né? E aqui vai ficar raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 3 dividido por 1 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, né? Isso aqui é uma diferente quadrado. Então, ó, raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 3 dividido por 1 ao quadrado menos 3, né? Isso daqui dá menos 2, então isso daqui é raiz quadrada de 2 vezes 1 menos raiz de 3 dividido por menos 2. A gente pode
só jogar esse sinal aqui para cima, né? Porque na divisão mais com menos dá menos, né? Então isso daqui ficaria algo desse tipo aqui, ó. Menos raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 3 dividido por 2 agora, né? Só peguei esse sinal aqui e coloquei ele aqui em cima. Professor, pode? Pode. Porque na divisão menos com mais dá menos, tá? Ainda tá respeitando a ordem das coisas, tá? Então aqui você ainda pode fazer o distributivo se você quiser. Vai ficar menos raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2. Ou, se você preferir, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2, tá? Ou seja, a fração equivalente dessa parada monstruosa aqui no início, que era raiz de 2 sobre raiz de 4 mais raiz de 12, sim, é a mesma coisa que raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. Fechado? Então, esse daqui é um caso extra de racionalização. Beleza? E por fim, uma questão bem bonitinha do Colégio Naval. Caiu em 2012 lá no Colégio Naval. Beleza? Então, a priori, ela parece meio assustadora, né? Mas de assustador não tem muita coisa não, é só o formato mesmo. Ó, vamos trabalhar o seguinte aqui, vamos olhar primeiro as raízes e depois a gente olha a estrutura como um todo. Aqui tem raiz de 3, eu não consigo mais mexer. Raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 raiz de 3, que nem a gente fez no caso anterior. Raiz de 32 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 8, porque 4 vezes 8 é 32, que eu ainda consigo fazer 8, né? Pode ter 2 vezes 4. Então, a gente poderia fazer o primeiro 4 aqui, ó. 4. O 8, 2 vezes 4. 2 vezes 4. Isso é 8. Então, 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 32. Também é um outro jeito de ver. Raiz de 4 é 2. Raiz de 4 é 2. Raiz de 2 não dá para tirar, fica assim. Então, vai ficar 4 raiz de 2. É a mesma coisa que raiz de 32. Beleza? Raiz de 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. Raiz de 25 é 5. Raiz de 25, 5. Então, isso daqui, 5 raiz de 2. Então, se eu for reescrever a minha expressão A, eu tenho isso aqui, né? 3 mais raiz de 6 dividido por 5 raiz de 3 menos 2 vezes, ó, 2 vezes raiz de 12, que é 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, menos 30, raiz de 32, que é 4 raiz de 2, mais raiz de 50, que é 5 raiz de 2. Beleza? Esse é um novo jeito de reescrever, equivalente ao primeiro, né? Equivalente a esse aqui, tá? Só mudou um pouquinho o formato, mas ainda são equivalentes. 2 vezes 2 dá 4, né? Então isso daqui é a mesma coisa que 3 mais raiz de 6 sobre 5 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 mais 5 raiz de 2, que é esse cara aqui, menos 4 raiz de 2. Então o seu A é 3 mais raiz de 6 dividido por 5 menos 4 dá 1, né? Então, raiz de 3, 5 menos 4 dá 1 mais raiz de 2. Beleza? Então estamos num caso onde o seu A é 3 mais raiz de 6 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2. Fechado? Beleza. Ele quer saber qual que é o valor de A ao quadrado dividido por A, vixe Maria. A sexta, a raiz sexta de A sétima. Tá. Ó. Então vamos pensar aqui antes de a gente continuar. Ou melhor, vamos racionalizar essa parada aqui antes. Vou racionalizar isso aqui. Só que aí não é mais, é menos, né? Porque eu tô racionalizando. Então aqui menos. Então o meu A agora vai ser 3 mais raiz de 6 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. E aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de 3, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 3 menos 2 dá 1. Né? Então, o meu A vai ser
3 mais raiz de 6 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 dividido por 1 mesmo, né? E aí não precisa aparecer. Então o meu A aqui, se eu quiser, dá para fazer a distributiva, né? 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 2 mais raiz de 6 vezes 3, que é 18, menos raiz de 12, né? Raiz de 6 vezes 2, que é 12. Raiz de 6 vezes 2, que é 12. Beleza, vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa aqui, ó. Porque eu tô achando que dá para fazer mais uns ajustes aqui, ó. Porque se a gente for olhar bem, raiz de 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2, né? 9 vezes 2 é 18. Raiz de 9 é 3. Então isso daqui é 3 raiz de 2. Raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3, né? Menos 2 raiz de 3. A gente já mostrou isso aqui em cima, tá? Então eu reescrevi de novo essas raízes. E aí eu posso juntar agora essas partes aqui, ó. 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 dá 1 raiz de 3. Ou só raiz de 3. E essa parte aqui, menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, na soma, vai zerar. Então o meu A sozinho é só raiz de 3, tá? Todo esse monstro aqui, na verdade, é só raiz de 3. Então tá, o que ele quer de você é A ao quadrado sobre raiz sexta de A à sétima. Que é a mesma coisa que escrever A ao quadrado sobre raiz sexta de A à sexta vezes A elevado a 1, né? Porque isso aqui é propriedade de potência, né? 6 mais 1 dá o próprio 7 aqui. Que foi algo do que a gente usou para racionalizar esse caso aqui, ó, né? A gente fez 3 mais 1 e dava 4. Então, estou pensando na mesma coisa, tá? Professor, por que isso? Porque aí eu consigo tirar o A da raiz. Consigo tirar esse A aqui da raiz. O outro não dá. Esse aqui não dá. Mas esse aqui dá, né? Então vai ficar A vezes raiz sexta de A. Aí eu consigo cortar esse quadrado aqui, porque esse quadrado aqui, na verdade, ele é A vezes A. Então dá para simplificar um A com A de baixo. Então, no fim, você quer calcular o valor de A sobre raiz sexta de A, certo? Então, vamos olhar as alternativas aqui antes de sair substituindo o valor. Beleza. Então, vamos lá. Ó, o A é raiz quadrada de 3. Ainda, professor, pode racionalizar aqui antes, se você quiser? Pode racionalizar antes, se você quiser. Então, multiplica. Como a raiz é sexta, e aqui tem 1, eu vou multiplicar aqui por A à quinta. A à quinta, raiz sexta de A à quinta. Então, né, racionalizando, utilizando aqui o caso, esse aqui, ó. O mesmo caso, tá? O caso que a gente chamou de 3. Então, a gente vai ter A que multiplica raiz sexta de A à quinta dividido por raiz sexta de A elevado a 1 vezes A elevado a 5, que é o próprio A sexta, tá? Que é o próprio A sexta. A sexta, A 5 aqui no caso. Então essa parada vai ficar assim, ó. A raiz sexta de A quinta sobre raiz sexta, né? Vai somar 5 mais 1, A sexta. Então esse cara vai sair da raiz, né? Então o que você está querendo é A vezes raiz sexta de A à quinta dividido por A, né? Isso aqui vai embora. Então o que você quer, na verdade, calcular é raiz sexta de A à quinta. Mas o A é raiz quadrada de 3, né? Então aí aqui a gente vai fazer a substituição. Então, daqui é a mesma coisa que raiz sexta de raiz quadrada de 3
elevado a 5, tá? É isso que você quer calcular no fim das contas. Então, beleza. Então, vamos procurar agora o que a gente tem de alternativa que satisfaz essa parada aí, né? Porque é uma raiz só isso aqui. Então tá, um jeito de ver isso aqui é o seguinte, ó. Raiz sexta de raiz quadrada do 3, né? A gente poderia quebrar em vários pedaços. Ou só jogar o 3 aqui dentro, aqui, né? Fazer com que a raiz de 3 virasse 3 elevado a meio, né? Virasse 3 elevado a meio. Porque todo expoente fracionário vira raiz, né? Então aqui tem o 1 e aqui tem o 2, tá? É por isso que eu estou falando 3 elevado a meio. Então isso daqui é 3 elevado a meio elevado a 5. Beleza. Então isso daqui é raiz sexta de 3 elevado a 5 sobre 2. Bom, a gente ainda consegue fazer mais um caso desse, né? Que é usando de novo a raiz, só que agora em tudo, ó. Em tudo. Porque aí quem tá por cima, tá por dentro. Quem tá por baixo, tá por fora. Então eu vou usar o mesmo princípio, ó. O mesmo princípio. Quem tá por cima, tá por dentro. Quem tá por baixo, tá por fora. Divisão de fração, mantém o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo. Então isso daqui é a mesma coisa que 3 elevado a 5, porque 5 vezes 1 é 5, sobre 12, tá? E aí, para a gente achar a alternativa que ele quer fornecer aqui, é a mesma coisa que fazer, né? Se você tem 3 elevado a 5 sobre 12, quem está por cima, né? O expoente fracionário vira raiz, né? Pensando nessa ideia que a gente aplicou aqui agora. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. E aí isso daqui é raiz de 3 elevado a 5 no índice 12, que dá a alternativa E, mano. Beleza? Então, ó, questão trabalhosa de fatoração, legal, mas trabalhosa. A gente passa diversas vezes pelas coisas de fatoração, tá? Saber fatorar aqui é uma mão na roda. Óbvio, poderia ter cortado várias etapas aqui, mas a ideia era fazer devagarzinho para você ver a fatoração mesmo. E ainda precisava brincar um pouco com as coisas de potentiação e radiação. Beleza? Mas é isso. Tá aí mostrado os principais casos de fatoração. Espero que você tenha aproveitado. Se você assistiu o vídeo até o final, gostou, deixa um joinha, manda um comentário, compartilha para todo mundo. E é isso. Um abraço. Até breve, tá? Falou!